capítulo 10 de Mateus, versículos do 16 ao 42, para a gente tomar o sentido do que Jesus disse. Mateus 10, do 16 ao 42, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome do discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oremos. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, agora te pedimos que nos fales pela Tua palavra e unjas os nossos lábios, os nossos corações para falar e entender a Tua palavra. Pai Santo, fixe conosco, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque somos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Como surgiu o cristianismo? Nós vimos aqui bastante coisas, muitas informações, na verdade, sobre as perseguições que ocorrem no mundo inteiro aos cristãos. Mas como começou o cristianismo? O cristianismo começou com Jesus Cristo, é claro, e nós lemos nos evangelhos seu nascimento virginal, a sua vida, que é completamente obscura até os 30 anos, a não ser um caso que Lucas relata, que aos 12 anos ele esteve entre os doutores, e só aos 30 anos de idade que ele se revela à humanidade e começa a pregar. E antes de iniciar o seu ministério, ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista, e dali ele sai, a Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus, que ele é levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo, e ele fica 40 dias ali sendo tentado pelo diabo, sim, vence todas as tentações pela palavra, e a seguir ele sai. E aí vai começar a nossa história. Ele sai e passa no mar da Galileia e encontra 2 jovens pescando junto com seu pai, Pedro e André. E ele diz para aqueles 2, sigam-me. E eles deixam os barcos e o seu pai e seguem a Jesus, quase que automaticamente, assim,
Negócio interessante. Ele e Jesus continuam andando, encontra mais dois irmãos, João e Tiago, com Zebedeu, seu pai, também pescando. Eles eram todos pescadores e primos entre si. E Jesus disse para aqueles dois também: sigam-me. E os dois também seguem. Depois Jesus passa numa coletoria de impostos e está lá um homem rico, Mateus, publicano. Jesus para na porta da coletoria e olha para Mateus e fala para ele: siga-me. O indivíduo larga tudo lá e segue a Jesus. Bom, depois encontram-se os outros discípulos, conforme é narrado no capítulo 1 de João. E esses 12 discípulos convivem com Jesus durante algum tempo. Não é? O ministério de Jesus inteiro durou 3 anos apenas. E esses discípulos de Jesus, eles ficam com Jesus alguns dias, alguns, sei lá quantos meses, talvez um ano, não sei. E esse texto que nós lemos vai mostrar Jesus mandando esse pessoal para o estágio no campo. Eles tinham estado com Jesus, viram Jesus pregando, ensinando, as multidões seguiam Jesus, viram Jesus realizando muitos milagres, né? Eles estavam começando a se sentir famosos. Eles eram pessoas simples e eles nunca tinham tido contato com a grande multidão, e com Jesus eles tinham esse contato, e as pessoas se dirigiam a eles com todo respeito, claro. Eles eram discípulos de Jesus. Então eles estavam gostando muito daquele negócio de ser respeitado, de ser reconhecido, de ser visto. Quem não gosta? Né? Principalmente quando você nunca teve isso na vida e começa a ter. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de Direito, eu fui só para suprir a falta de um professor, a convite de um amigo, e me saí bem. Não estou me gabando não, né? Só estou contando a história. Eu me saí bem. E as nossas classes eram de cerca de 100 a 120 alunos. Eram muitas classes. Eu dava aula de manhã e à noite. E eu comecei a me dar bem, comecei a gostar do negócio também, né? E eu comecei a sentir que eu estava ficando famoso. O pessoal já me chamava de mestre. Mestre, aquele respeito. Eu nunca tinha tido isso antes, né? Dessa forma assim. É legal. Dá um certo medo. Eu confesso que eu comecei a sentir um certo medo, assim. E quando eu soube que meu Ibope era o número 1 da escola, aí pronto, né? Aí eu, graças a Deus, foi lá em cima. E isso é comum e normal no ser humano. Né? Você começa a se sentir orgulhoso, se sentir muito bem, quando é muito reconhecido. Era o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Mas aí chegou o dia do estágio. E o que é que Jesus vai dizer para esses discípulos? As palavras de Jesus a esses discípulos são palavras que ele diz a todos os discípulos seus, a mim, a você, de todos os tempos. Está registrado na Bíblia o que Jesus nos disse para fazer. E o que ele disse aos discípulos, que somos também discípulos de Jesus, disse a nós também. Então, quando Jesus envia esses discípulos ao campo, eles vão sentir e vão ouvir de Jesus os riscos de ser cristão. Ser cristão é um risco muito sério. E Jesus aqui ele resume de forma estupenda o que espera cada cristão que sai para fazer a vontade dele. E o primeiro risco que nós vemos aqui, eu marquei 3 riscos aqui nesse texto, 3 riscos de ser cristão. E quando Jesus fala disso, eu fico pensando, será que aqueles discípulos não pensaram em desistir? Será que quando nós ouvimos isso não pensamos em desistir? Será que quando nós vamos nessas igrejas que diz, olha, aceita Jesus que teus problemas serão resolvidos, e nós lemos um texto desse que é exatamente o contrário do que dizem, será que nós queremos continuar sendo cristãos? Que promessas nós temos para ser cristão verdadeiro? Então, o primeiro risco que Jesus diz aqui para eles, Jesus os chama para enviá-los ao campo. Olha só, imagina isso pensado nos termos empresariais. Você chama alguém para trabalhar para você e diz para a pessoa que ela não vai ter rendimento, não vai ter nada, só vai ter riscos. Você faria o trabalho? Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Primeiro risco de ser cristão. Jesus diz para os discípulos, eu vos envio como ovelhas para onde? Para o meio de lobos. O que é que uma ovelha faz no meio de lobos? Vai ser devorado. Então, o primeiro risco de ser cristão. Jesus diz para nós, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, nós estamos num mundo cercado de lobos. E outra, uma coisa que o ser humano sempre procura é a felicidade. Todo ser humano busca a felicidade.
seja consciente ou inconscientemente. E nós procuramos a felicidade de todas as formas. E essa felicidade ela é buscada, a ideia comum de buscar felicidade, porque nós pensamos em segurança. E quando Jesus nos diz, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo, o que ele está dizendo para nós? Nem pense em segurança, segurança zero. Como é que uma ovelha pode se sentir segura no meio dos lobos? No meio de uma alcateia. Você é uma ovelha. Aí vem uma alcateia. O que é alcateia? Coletivo de lobos. Lembra do nosso primário, quando a gente estudava isso? Eu lembro do primário. O primário me ensinou muita coisa. Eu não sei o que o primário ensina hoje, que as crianças nem ler sabem. Quando eu terminei o primário, eu sabia fazer conta, sabia geografia, sabia história do Brasil, antropologia do meu estado, sabia tudo. Hoje, vocês sabem que no passado, ainda antes de mim, bem antigo ainda, né? Quando o pessoal terminava o primário, recebia diploma de bacharel em filosofia. Era bem ensinado. A pessoa aprendia latim no ginásio, no primário. Eram 4 anos de primário. Você aprendia latim, aprendia filosofia, aprendia um monte de coisa. Então a gente saía bem formado, né? E francês, noções de francês, que era chique falar francês. Então nós buscamos segurança em todos os relacionamentos. Jesus diz aqui para nós, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobo. E quando nós procuramos essa ideia de segurança, que a felicidade ela tem a ver tudo com segurança. Se você se sente seguro, você é feliz. Segurança no trabalho, segurança nas finanças, segurança nos relacionamentos, né? Nas perspectivas quanto ao futuro, na saúde, na aceitação pública. Se você é uma pessoa não aceita, você não se sente seguro. Se você é uma pessoa que não tem perspectiva de vida, você não se sente seguro. E essas coisas minam a nossa felicidade. Eu já tive o desprazer de ser desempregado. Muitos irmãos já tiveram assim. É horrível. Como é que você se sente? Dá felicidade num negócio desse? Você passa numa empresa e deixa seu currículo. Aí a pessoa fala, seu currículo é muito bom. Aí você fica aguardando que eles te chamem. Chamam. Eu estou esperando que me chamassem. Eu era solteiro, irmãos, quando eu fiquei desempregado. De casado vou fazer 31 anos. Quer dizer, eu estou esperando a ligação dessas empresas. Eu me senti muito ruim. Confesso que eu fiquei uns 10 anos depois desse desemprego para eu me recuperar psicologicamente da humilhação que eu sofri. Foi muito marcante para mim. Muito marcante. Até porque eu sou muito trabalhador, graças a Deus. Quando você não tem segurança, você não se sente feliz. Agora, quando nós olhamos para a nossa fé cristã, nós somos felizes? Porque Jesus disse aqui, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então, segurança você não tem. Aceitação você terá? Ele vai dizer aqui que não. Dinheiro você terá? Ele disse que não. E o que você vai ter? Bom, olha só as palavras de Jesus aos discípulos. Eu quero que você entenda isso como palavras de Jesus a cada um de nós, a mim e a você. Não foi só aqueles discípulos há 2000 anos atrás, a todos os discípulos em todos os tempos. Então Jesus diz, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes, como serpentes, e simples como pombas. Jesus não disse assim, eu vou guardar vocês. Ele falou, vocês que se virem. Quer se safar no meio dos lobos? Tenha prudência. Olha para as coisas. Tenha temência. Não faça besteira. É isso que ele está dizendo. Ele não disse assim, olha, eu vou mandar vocês para o meio de lobos, mas eu guardo vocês. Ele não contou aquela história dos 3 jovens na fornalha. Lembra daqueles 3 jovens na fornalha? O Nabucodonosor jogou, mas eu guardei. Ele não disse isso. Lembra de Daniel na cova dos leões? Ele foi posto na cova dos leões, mas eu guardei. Não. Ele não disse isso. Ele disse, eu mando vocês como ovelhas por meio de lobos, portanto sejam prudentes e simples. Ou seja, ele acentua a nossa responsabilidade com ele. A nossa responsabilidade de que o mundo receba a mensagem do Evangelho da forma mais responsável e bíblica possível. É você que tem a obrigação de fazer isso como discípulo. É você que tem a obrigação de se aculturar cristamente, biblicamente, de transmitir a mensagem como ela é.
nós não fiquemos junto com os lobos, sendo lobos, lobos com pele de ovelhas. Não, nós somos ovelhas do Senhor. E sobre as ovelhas, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Então, ovelha de Jesus segue Jesus sempre. Não é lobo vestido de ovelha, é ovelha de verdade. Sejam simples. Aí o que Jesus disse mais para eles? Sejam prudentes, sejam simples e tenham cautela dos homens. Olha só, nós vamos pregar o Evangelho e vamos ser perseguidos. Então o que Jesus diz para nós? Tenha cautela, porque essas mesmas pessoas que vão ouvir de vocês o Evangelho vão perseguir vocês. Lembram de Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ele pregou, ensinou, etc. e tal. Num dia Pilatos botou ele diante da multidão, que era aquela multidão que o ouvia, que muitas pessoas foram curadas, foram libertas por causa de Jesus, e viram Jesus realizando muitos milagres. E quando Jesus foi posto diante daquela multidão, é isso que ele está dizendo. E Pilatos perguntou: o que é que eu faço de Jesus chamado Cristo? O que é que eles disseram? Crucificam. Então Jesus diz: tenha cautela diante dos homens, porque você vai pregar para eles, vai levá-los para o caminho certo, vai levar para o caminho do céu, mas eles vão perseguir você. Alguns vão crer, é claro, mas parte não. Então ele diz: sejam simples, sejam prudentes, sejam cautelosos, e quando vocês forem levados diante das autoridades por causa do testemunho, que é o que acontece com os nossos irmãos nos países perseguidos, eles são levados diante das autoridades, dos juízes, dos governadores, etc., como se fossem malfeitores. Você sabe que é uma coisa que dói muito na pessoa que tem caráter, e todo crente tem caráter. Amém ou não? Amém. Eu não conheço nenhum crente sem caráter. São conceitos que se excluem. Todo crente tem caráter. Se não tem caráter, então uma pessoa de caráter, quando é mal falada, ela sente muito. E os cristãos que pregam o Evangelho, quando são levados diante dessas autoridades, são acusados de crimes que eles nunca cometeram, sequer pensaram em cometer, e não são a favor desses crimes. No início da igreja, os romanos perseguiram muito a igreja de Jesus Cristo. Nós tivemos, durante o Império Romano, 10 perseguições oficiais aos cristãos. 10 perseguições oficiais no Império inteiro. E muitas perseguições localizadas em algumas das províncias do Império. Em outros locais, às vezes tinha perseguição na Gália, mas não tinha na Ásia. Às vezes tinha na Ásia, mas não tinha na Bretanha, etc. Né? Mas o Império Romano, em todo o Império, eles patrocinaram 10 perseguições aos cristãos. E qual era a acusação que faziam aos cristãos? Normalmente o pessoal fala, é porque eles diziam que Jesus é Senhor, eles tinham que dizer que César é Senhor. Essa era uma das coisas. Outras coisas. Sabe do que eles acusavam os cristãos? Até para que a população não se revoltasse contra o governo que está cometendo injustiças. Então os cristãos eram acusados publicamente de se reunirem secretamente para matar as suas crianças e beber o sangue delas. Porque eles diziam que o sangue, né, a Santa Ceia, o vinho representa o sangue de Jesus. Então, uma das acusações aos cristãos era que eles eram canibais, pessoas muito perigosas. Então, não era para deixar a criança perto de um cristão, que era perigoso ele levar para as reuniões, estrangular a criança e beber o sangue delas. Outra coisa, eles diziam que os cristãos tinham uma doença chamada de complexo de Édipo. Significa que era filhos tendo relações com pais, filhos tendo relações sexuais com suas mães e pais com suas filhas. Então eles acusavam os cristãos de complexo de Édipo. De ateus também, né, pastor? De ateus. Já pensou o cristão ateu? O cristão, eles acusavam o cristão de ateu porque diziam que o cristão não adorava os deuses romanos. Mas o cristão não adora ídolo. Nós não somos ateus. Nós adoramos a Deus. Ídolo não é objeto de adoração. O que é um ídolo? O ídolo é uma coisa que a gente faz. Você pegar um plástico, você faz um ídolo. Isso é um Deus? Isso é alguém que possa te socorrer? Claro que não. Se você é superior a qualquer ídolo, e um ser superior, como é o ser humano, aos ídolos, ele não pode se dobrar e se curvar diante de ídolo nenhum. Isso é falta de inteligência, no mínimo. E é falta de temor a Deus. Deus abomina a idolatria. Quando você lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse,
um pecado que Deus abomina, é a idolatria. Deus não aceita que um ser humano pegue uma madeira, esculpa nela alguma figura e diga: isso aqui é meu Deus. O profeta Isaías até fala que da falta de inteligência da idolatria, que é: alguém vai ao mato, corta uma árvore, metade ele faz lenha, a outra metade ele faz uma escultura e diz: isso aqui é meu Deus. Não há inteligência nisso. Então, e os cristãos eram acusados, dentre outras coisas, de serem ateus. Cristão é brincadeira, né? Então havia muitas acusações. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que quando vocês forem levados, quando qualquer cristão for levado diante das autoridades, por causa de acusações de crimes que ele jamais cometeu, não vos dê cuidado sobre o que falar, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Lembram dos discursos que Paulo fez diante do rei Agripa, diante de outras autoridades? Ele foi levado para Roma, ele deu testemunho no palácio, muita gente do palácio se converteu quando Paulo foi preso ali. Ele estava preso, ele escrevia cartas, né? Eu acho muito lindo o discurso de Paulo diante do governador Festo, né? Depois do governador Félix, do rei Agripa, né? Que Paulo começa a pregar o evangelho e diz: sou venturoso, rei Agripa, por estar diante de vós, porque eu sei que você crê nos profetas. Paulo era inteligente. Ô homem inteligente. E no fim do discurso, o homem disse para ele: Paulo, foi Festo, né? As tuas muitas letras te fazem delirar. Ele fala: não deliro, potentíssimo Festo, mas falo palavras de unção, juízo, pois o rei Agripa, diante de quem falo, sabe dessas coisas. Daí ele pergunta: crês nos profetas? Então, ô homem bom, eu, quando chegar aos céus, quero encontrar com meu Cristo Jesus, em primeiro lugar. Mas eu vou procurar Paulo onde ele estiver, naquele lugar eu vou conversar com ele. Fala: Paulo, cara, você não é brincadeira. Então o Senhor nos diz aqui para os discípulos: quando você for levado diante de reis para falar, para dar testemunho, tenha confiança. E um versículo bem interessante que os nossos irmãos arminianos trocam o sentido deles é o versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então muitos pregam que a nossa salvação depende da nossa perseverança, mas não depende. Esse versículo aqui, ele está num contexto que não está falando sobre salvação. Ele está num contexto completamente diferente. É conselho de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que o crente é perseverante, independentemente de perseguições. Na verdade, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, conforme está escrito em 1 de Pedro 1,5. O crente é guardado por Deus mediante a fé. Não é a nossa perseverança que nos salva. Os salvos são perseverantes. É isso que Jesus está dizendo. E só como uma questão de curiosidade, abra em Jeremias 32:40, para você ver como é que nós somos guardados. Jeremias 32:40 diz assim: e farei com eles, Deus está falando, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, o crente nunca se apartará do Senhor. O crente é fiel, mesmo diante das tribulações. O crente persevera na tribulação. Em Mateus 13, Jesus explicando a parábola da semente lançada, nos versículos 20 e 21, quando Jesus explica, ele está dizendo que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, se ofende ou deixa o Evangelho. Então, quem vai deixar o Evangelho? São as pessoas que nunca foram chamadas por Deus à salvação. O crente, ele vai perseverar até o fim. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse versículo. E uma outra coisa que Jesus nos diz aqui também é uma coisa de que acusam os cristãos. Esse dia eu estava ouvindo um debate na TV e tem um cara que diz que é ateu. Ateu, graças a Deus.
sabe o que é ser ateu. Se eu estivesse lá naquele debate, eu ia ensinar para ele o que é ser ateu. Para você ser ateu, você tem que ter esses e esses e esses pressupostos. Não é por isso que você está dizendo. Ele dizia que era ateu porque a religião cristã já matou muita gente. A religião cristã nunca matou ninguém. Ah, mas tem as cruzadas. Cruzada não é uma coisa cristã, foi uma coisa política que aconteceu na Europa, invadiram lá o Oriente e tal. É claro que foi por ordem da igreja, então, dominante, também. Mas foram atitudes políticas dos governantes da época. Não é uma coisa da igreja, exatamente da igreja, porque a igreja não prega isso. Jesus nos diz aqui o seguinte, que quando o cristão for perseguido numa cidade, ele não deve confrontar quem o persegue. Ele deve fugir, se puder. Mas se você for perseguido numa cidade, então fuja para outra. Jesus não diz para confrontar, Jesus não diz para lutar, Jesus não diz para pegar em arma. Ele diz, olha, se for perseguido aqui, vai para outra cidade. E prega em outra cidade. Quando Paulo chegou em Bereia, ele vinha de Tessalônica, ele começa a pregar ali, aí vem os de Tessalônica, os judeus de lá, e querem matar Paulo. Então os irmãos de Bereia, quando percebem o que está acontecendo, põem Paulo no navio e mandam Paulo para Atenas. Quer dizer, é isso que Jesus ensinou. Se você é perseguido aqui, não vai brigar, não vai pegar arma, não vai querer mostrar suas razões. Não dá para pregar aqui? Pregue em outro lugar, mas não para de pregar. Agora, se você for pego e não tiver jeito, você tem que estar preparado para dar a própria vida. O cristão dá a vida. Aliás, nós entregamos a nossa vida a Jesus naquele momento que fomos salvos. A partir dali, irmãos, nós corremos o risco cristão. O risco cristão significa que você é cristão até a morte. Não há retorno. Não há como retornar. Não há como fugir. No início da igreja, quando havia as perseguições, e muitos que se diziam cristãos, quando vinham as perseguições, eles se desviavam da igreja. Porque eles eram levados diante das autoridades, e eles diziam o seguinte, se você negar Jesus, você está liberado. Então a pessoa, diante naqueles anfiteatros que os romanos construíam, era levado, multidões estavam ali, se a pessoa não negasse a Cristo, seria morta. Ou por feras que eles soltavam, leões, ursos, lobos, etc. Cães selvagens, que era a pior das mortes. Eles soltavam em cima dos cristãos, e os cristãos eram devorados, e aquelas plateias ficavam assistindo e batendo palma. Mas se a pessoa negasse, aí então eles se liberavam. A pessoa era absolvida. Absolvida. Nega Jesus Cristo. Tem um caso muito interessante na igreja, um discípulo já de segunda geração, um líder da igreja, Policarpo, de Esmirna, bispo de Esmirna. Ele foi preso, 86 anos de idade, e ele foi levado diante do anfiteatro. Ele era um homem muito bonito, Policarpo. Se Paulo era feio para chuchu, Policarpo era muito bonito. Sabe aquela pessoa que inspira confiança, aquela pessoa bonita, quando passa, parece que a graça de Deus está indo junto. E estava mesmo. E quando o pretor romano viu Policarpo, ele não queria matar Policarpo. Policarpo foi condenado à morte na fogueira. Ele não queria matar Policarpo. Quando ele viu aquela figura bonita, 86 anos, cabelos brancos, barba branca, aquela postura de um santo de Deus, o pretor romano fez tudo para ele negar a Cristo. Nega aqui publicamente, depois você se vira. Mas nega para você não ser morto. Nega. E Policarpo saiu, não escutou o pretor, foi para o seu local de suplício, e de lá o pretor gritou para ele: você nega, você renega Jesus Cristo? Se renega, diga Ave César. Ele falou assim: meu Senhor Jesus, nos meus 80 anos de idade, nunca foi infiel comigo. Como eu, aos 86 anos de idade, seria infiel com meu Senhor? E queimaram o Policarpo. Ser cristão, irmãos, é isso. A nossa vida é muito pouca diante da realidade espiritual. Tudo que nós temos e somos ou pensamos deve estar entregue a Deus. O Senhor Jesus Cristo é prioridade. Ser cristão é correr esse risco. E você não imagine que nós que falamos tanto da nossa liberdade aqui no Brasil, que não podemos, de um momento para outro, termos a nossa liberdade cerceada.
Não pense. E se isso acontecer, você deve permanecer firme no Senhor. Não importa que vai perder emprego, perder o que perder. Você não pode perder o Senhor. Jesus disse para a gente não confrontar. Nós não pegamos a espada, nós não lutamos, não, etc. Nós fugimos, se for o caso. Se for pego, entregue a vida. Segundo risco de ser cristão, está nos versículos do 24 ao 31 que nós lemos aí. Jesus Cristo diz o seguinte: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, o segundo risco que nós corremos é esse, de ser Jesus é o parâmetro. Então ele disse, olha, se eu fui perseguido e você é meu discípulo, você não vai ser perseguido? Se me chamaram de chefe dos demônios, vou chamar vocês do quê? Eu não sei se depois desse sermão vocês querem continuar sendo crentes, né? Espero que sim, mais firmes do que nunca. Mas é isso que nos espera. Lá em Filipenses 1:29, tem umas palavras bem interessantes de Paulo. E é uma revelação de Deus para nós. Filipenses 1:29 diz, pois a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, quando você padece como cristão, diz Pedro, glorifique a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Esse cristianismo aceito por todos não é cristianismo. O cristianismo não pode ser aceito por todos. O cristianismo só pode ser aceito pelos eleitos de Deus e mais por ninguém. Se o mundo nos elogia, nós estamos errados. Nós não estamos fazendo diferença. A nossa fidelidade está zero. Nós fomos abençoados por Deus em Jesus Cristo com a salvação e também com essa graça de sofrer por Ele. Então Jesus disse, se fizeram a mim, vão fazer a você. E aqui tem um texto que muita gente pergunta, por que esse texto está aqui nesse contexto? Que Jesus está dizendo, olha, não tema essas pessoas que perseguem, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Então, alguém pergunta, será que não está fora de contexto esse versículo? Não. O que Jesus está nos dizendo aqui é uma palavra de consolo. Na verdade, ele está dizendo assim, olha, nós não sabemos por que nós fazemos o bem e as pessoas nos perseguem. E não sabemos mesmo. Quer dizer, sabemos, né? É coisa de Satanás. Mas ele fala, vai chegar um momento que será revelado e a sua curiosidade sobre isso vai ser satisfeita. Então, tudo isso vai ser revelado. E o que ele diz aqui depois é, portanto, não os temais, porque, não, versículo 27, o que? 28. Não os temais, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus nos diz que apesar daquele conselho anterior que ele disse, olha, se te perseguirem aqui, fuja para lá, não é questão de medo, é só estratégia. Ele quer que o reino dele seja pregado, que o nome dele seja anunciado. Então é importante que você esteja vivo. Então se você foi perseguido aqui e pode fugir para lá, continue anunciando lá, porque a palavra também há de servir de testemunho no dia do juízo final. E ele diz aqui, não tenha medo. O cristão não tem medo não, viu, irmãos? O cristão é humilde. O cristão não pega em armas, mas o cristão não tem medo. O medo é uma coisa que não faz parte da nossa vida. Você é uma pessoa que enfrenta com galhardia, enfrenta com ousadia, enfrenta com coragem. Se tiver que dar a vida, como já dissemos, tem que dar a vida. Então Jesus diz aqui, olha, se você vai temer alguém, tema a Deus, porque Deus pode fazer que você morra e te mande para o inferno. Se aqueles que matam o corpo não tem nada a fazer com a sua alma. Mas se você não teme a Deus, Ele manda você morto para o inferno, com alma e corpo. Então ele fala, se alguém vai temer alguém, tema a mim. Então o temor do cristão só é devido a Deus e a mais ninguém, nem a mais nada. Por isso que os nossos irmãos, sobre os quais nós falamos aqui hoje bastante,
não tanto como deveria, mas falamos o suficiente para a gente entender. O terceiro risco de ser cristão: perseverança no meio da tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E que conceito? O que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus está dando instrução aos discípulos, está mandando os discípulos para pregarem. Ele está dizendo tudo isso para os discípulos. E a nós também. Perseverança no meio da tribulação. Primeira coisa, o testemunho é recíproco. Versículo 32 ao 39, ele nos diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Isso é muito claro, né? Você é crente verdadeiro? Você nunca negará Jesus. E você saiba que qualquer pessoa que negar a Jesus será negado por ele. Não pense que ser crente é brincadeira. Não pense que ser cristão não é correr esses riscos. É sim correr esses riscos. Jesus disse isso. Portanto, a nossa fidelidade, não importa a situação que nós estivermos, nós temos que ser fiéis a Deus em tudo. Se a minha vida está boa, sou fiel a Deus. Se está ruim, sou fiel a Deus. Se eu estou empregado, sou fiel a Deus. Se eu estou desempregado, sou fiel a Deus. Se eu estou bem de saúde, fiel a Deus. Se eu estou mal de saúde, nosso irmão pastor Odair Bianchi morreu com câncer. Morreu no ministério do Senhor. Morreu pastor, dirigindo o rebanho. Temos que ser fiéis a Deus em todas as coisas, irmãos. Esse evangelho tabajara que se pregam aí, Deus me livre dele. Jesus exige de nós fidelidade absoluta, afirmação absoluta. E uma outra coisa que Jesus diz aqui para os discípulos é que o primeiro foco de perseguição pode ser originado no seio da própria família. As pessoas têm preconceito aos cristãos. Ou não têm? E como tem? Ser crente, eu lembro que meu pai contava, nós moramos, quando eu era garoto, numa cidade chamada Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. E disse que uma moça de lá foi para o Rio de Janeiro. Foi trabalhar no Rio de Janeiro. Depois de uns 2 anos, ela voltou bastante riquinha, né? Cheia de joias, sapato alto. Na época era um negócio meio difícil de se ter. E assim, com dinheiro na carteira, deu dinheiro para os parentes e tal. E um dia o pai perguntou para ela assim, eu estava lá vendo de família, né? E o pai perguntou para ela: filha, você faz o que lá no Rio de Janeiro? Ela falou: sou prostituta. O pai falou: protestante? Não, pai, prostituta. Ah, bom, Deus me livre. Quer dizer, o pai aceitava que ela fosse prostituta, protestante não. Quando alguém fala assim, eu me tornei crente no meio da família incrédula, isso causa um frisson tremendo, não é verdade? Crente, parece que você fez a pior coisa do mundo. No meio muçulmano, quando o indivíduo se converte, a primeira coisa que ele faz é ser expulso da família. É uma vergonha para a família um muçulmano se tornar crente em Jesus Cristo. É uma vergonha. É algo que eles choram. Eles põem o filho para fora de casa, eles batem no filho, eles entregam o filho à morte, se for o caso. Porque é vergonhoso ser cristão. Já pensou um negócio desse? E no Brasil a gente anda aqui na crista da onda, sou evangélico. Aí está na mídia. Está errado. O primeiro foco de perseguição ao cristão pode ser originado no seio da própria família. Mas Jesus diz o seguinte, outra vez ele adverte, ele é prioritário em todos os relacionamentos. Ele diz, se alguém amar pai, mãe, filho, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Se o meu pai, graças a Deus ele é crente, ou minha mãe, que graças a Deus é crente, dissessem para mim, você não é mais o nosso filho porque você se tornou crente. Eu tinha que aceitar isso e dizer, eu sou crente.
se me renegasse, se me deserdasse, se fizesse qualquer coisa, se meus filhos me abandonassem porque eu sou crente, eu tenho que continuar crente. Quem ama pai, mãe, filho, mulher, etc., mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Irmãos, Jesus Cristo é prioritário. Não imagine que ele divide o seu coração com ninguém. Não divide. Ou o coração seu é dele, ou ele não está aí. Jesus é único. Ele é prioridade total nas nossas vidas. Você não pode dividir Jesus com nada. Prazeres mundanos, Tiago fala na sua epístola, e ele chama de adúlteros, adúlteros e adúlteras. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se eu sou um crente mundano, essa expressão não existe. O indivíduo é mundano, não é crente. Não cabe nada no coração do crente a não ser o próprio Jesus Cristo. Ele exige isso totalmente. De mim, de você e de todos. E finalmente ele diz que a cruz é prioritária na nossa vida também. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quer dizer, Jesus levou a cruz por nós, né? Ele diz para nós, você tem que levar a sua. E se você não fizer, você não é digno de mim. Vocês estão percebendo o risco de ser cristão? Ou se dizer cristão? Né? O irmão André, eu falei sobre ele hoje de manhã, fundador da missão Portas Abertas. Ele já está muito velho, né? Como eu falei para vocês, ele tem de ministério e começou aos 30 anos, o que eu tenho de idade. Então vou fazer 60 anos de idade, ele deve ter quase 90, ele deve estar com 89, 90 anos de idade, né, irmãozinho? 87 anos de idade. E uns tempos atrás, ele invocou de pregar para os líderes do Hamas. Não é brincadeira um negócio desse? Isso aqui é não amar a própria vida, né? E ele foi em Belém, lá na faixa de Gaza, e procurou aquela gente. Aí não teve contato. Aí então ele foi para o Líbano, e lá ele encontrou o pessoal desse grupo, e ele levou roupa, remédio, cuidou deles, levou médico, levou dentista e tal. Aí ele adquiriu a confiança da liderança. Porque a liderança falou para ele o seguinte: você é um verdadeiro cristão. Porque o cristão se mostra cristão. Cuidando de inimigos. Às vezes quando a gente tem essas notícias do mundo árabe, né, os muçulmanos perseguindo nossos irmãos, a vontade que a gente tem é matar mesmo, né? Coitado do nosso irmão, fica perseguindo ele. A gente tem aquela vontade santa de matar aquela gente. O André foi lá e amou aquela gente, como disse Jesus: ame os seus inimigos, faça bem a quem você persegue e maltrata. Ser cristão é isso. E ele foi. Então a liderança criou confiança nele e trouxe ele para pregar na mesquita em Belém. Você já pensou? Aí ele pegou a Bíblia dele, entrou na mesquita, a convite da liderança, e pregou o Evangelho. E ele pregou de tal forma, ele é muito simples, né? Ele é um santo de Deus, aquele homem. Como eu amo aquele homem. Ele é muito simples. Então ele pregou e ele falou sobre a morte de Jesus pelos nossos pecados, o que a religião islâmica não reconhece. E ele pregou de tal forma que alguns muçulmanos que estavam ali presentes falaram assim: irmão André, o senhor esqueceu de falar da ressurreição de Jesus, que é outra coisa que os muçulmanos também não aceitam. Jesus não ressuscitou porque Jesus não morreu, segundo eles. E ele pregou todo o Evangelho de Jesus Cristo numa mesquita. E hoje ele é amigo daquela gente. E ele prega para todo mundo ouve. Mas ouvem o irmão André porque disseram para ele: você é o verdadeiro cristão. Os outros não são. Nós não somos. Que testemunho dela, né? Que testemunho bonito. Eu amo esse irmão André. A cruz é um instrumento na vida do cristão. E para concluir esta mensagem, irmãos, Jesus nos dá algumas palavras de consolo. Né? Como disse o poeta, para não dizer que não falou de flores, ele dá algumas promessas aqui. Então ele fala: vocês vão por meio de lobos, sendo ovelhas, vocês vão me imitar, porque eu sofri por vocês, vocês também vão sofrer.
vocês têm que levar a cruz de vocês. Eu levei uma cruz, vou levar uma cruz, estava dizendo ele. E ele termina suas palavras dizendo o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. Então, pelo menos o discípulo tem essa certeza de que a mensagem que nós pregamos é a mensagem de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo que se receberem a mensagem de vocês, recebem a mim. E quem receber a mim, recebe o Pai que me enviou. Ele diz que quem recebe um profeta, o profeta é aquele que anuncia o Evangelho. Na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Olha como Deus é bom. Você é um profeta de Deus, está pregando o Evangelho, está falando, está sendo perseguido, mas há quem receba. E aquelas pessoas que te recebem, o Senhor Jesus disse que elas receberiam o mesmo galardão que você, que é o profeta, falou, e elas receberiam também. Se quem tiver dado, que seja um copo d'água fria a um desses meus pequeninos, a mim me fez. Então, tudo que nós fazemos em nome de Jesus. E as pessoas, quando nos recebem, recebem a Jesus. Fica esse consolo. Amém? Amém? Mas eu quero que você saiba, querido irmão, jovem, quem me ouviu nesta noite, que ser cristão é um risco. E você deve correr esse risco diariamente. Você deve saber que foi chamado para isso. Para viver por Jesus Cristo, mas também morrer por Jesus Cristo. Você deve saber que a sua vida não é mais sua. E que a sua prioridade é o próprio Jesus Cristo. Ele está acima e além de qualquer desejo ou interesse nosso. Se assim não for, a nossa condição com Deus deve ser revista completamente. Ele é prioridade. Amém? Amém. Que seja essa a realidade das nossas vidas. Que essa mensagem, na verdade eu simplesmente me referi ao que Jesus já ensinou, ela cai profundamente em nossos corações. Que a nossa vida cristã mude radicalmente em direção a Ele. Que os nossos interesses sejam os interesses do reino de Deus. Que os nossos ajuntamentos cristãos sejam ajuntamentos cristãos conscientes. Que cada um de nós saiba que é da vontade de Deus que todos nós estejamos sempre juntos para louvar e engrandecer o seu nome. E para dizer para todos: Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Rei.